Meus caros irmãos, no amor de Jesus e Maria, um fraternal abraço. Começando esta nova semana com a graça de Deus, fruto do seu amor misericordioso por nós e da sua providência, que tem planos a realizar em nossas vidas. Cada dia que abrimos os olhos para uma nova vida, é parte de um plano de Deus que tem a ver com a nossa salvação. Então o cristão recebe um novo dia com aquele otimismo originado em Cristo, porque sabe que todas as obras de Deus, nenhuma delas tem o acaso por base, mas um propósito providencial que nos vem ao encontro. Caríssimos irmãos e irmãs, durante a minha trajetória de vida consagrada e serviço à igreja, passando por diversas paróquias, trabalhando em diversas frentes pastorais, que hoje nós chamamos de pastoral, atividades de evangelização. Um dos trabalhos, assim, que marca muito a minha caminhada é o trabalho do aconselhamento. O ministério da escuta, do parar para ouvir o outro. E um fato constante, justamente no trabalho de ouvir as pessoas, está no fato de conhecê-las para poder ajudá-las. Ninguém pode ajudar alguém se não conhece o seu íntimo e não sabe como está acontecendo a sua vida. E ao longo desses anos de ministério de aconselhamento, eu percebo que em algumas pessoas, até em grande número das pessoas, está presente algo que eu vou chamar de ressentimento histórico. O que seria o ressentimento histórico? O ressentimento histórico é uma ofensa recebida, cravada na alma, e que nós alojamos de uma maneira particular na nossa mente, no nosso coração, e não queremos cura, e não queremos libertação. Clamamos por uma justiça que acaba sendo resultado de uma grande opressão que essa lembrança nos causa. Existem pessoas que estão sofrendo há 30, 40, 50 anos por um episódio que o passado já levou, não volta mais. Por pessoas que já não estão mais nesta vida, nesta condição humana de existir. Por realidades que não se coadunam com as realidades atuais. Então, é a isso que eu chamo de ressentimento histórico. Uma mágoa guardada dentro de si. Uma mágoa que se transformou numa atitude interior. E por causa disso, todo o sofrimento que isso traz, toda a dor que isso comporta. Deveríamos nós, por força da experiência cristã, cortarmos esses laços que prendem a nossa barca, que não deixam a nossa barca procurar pelo oceano de Deus, pelas águas mais profundas, como disse Jesus aos pescadores apóstolos. Nós precisamos, dentro de um contexto cristão, diluirmos toda esta mágoa no preciosíssimo sangue de Jesus, na pessoa do Filho de Deus. Nós precisamos identificar os movimentos da nossa alma com os movimentos da alma de Cristo, para não sermos vítimas de ocorrências que já não têm repercussão e não deveriam ter repercussão em nossas vidas. Libertar a nossa mente de lembranças que trazem muita angústia e abrem chagas profundas em nós. Libertar a nossa lembrança de pessoas e acontecimentos históricos que são históricos porque nós decidimos. Quem me magoou, quem me feriu, já está à frente em uma outra realidade. Nós não podemos de forma nenhuma consentir em sermos prisioneiros dessas realidades. Nós não podemos consentir em sermos vítimas dessas lembranças desastrosas. Nós somos chamados a usufruir da libertação que Cristo nos trouxe, com sua paixão, morte e ressurreição, com o seu evangelho, com a sua igreja. Pessoas existem que estão engajadas
em grupos de oração, em comunidades, em pastorais, movimentos, mas vivem sob o peso de uma ocorrência no passado que não lhes deixa sentir o valor da Eucaristia, usufruir os dons do Espírito Santo. Vive num combate eterno com lembranças repugnantes, dolorosas, que causam um afastamento da realidade de Cristo. O perdão, nesse sentido, é o caminho que abre as portas para uma experiência vital de Jesus. Quantas pessoas mudam de religião porque dizem não ter encontrado Jesus no catolicismo? Se não se encontra Jesus no catolicismo, então se vai viver de cópias de Jesus e outros credos, porque a igreja é portadora única da mensagem de salvação, da experiência do sagrado em Cristo. A igreja é a anunciadora do messianismo de Cristo. Quando eu não encontro Cristo nos sacramentos, na leitura da palavra, na pregação da igreja, na catequese do magistério da igreja, dificilmente eu irei encontrá-lo em outros grupos que se dizem representantes dele. Grande parte dos cristãos que mudam de religião tem um conteúdo frágil ou então de aparência. Alguém que nós conhecemos e que tem a aparência de uma pessoa esclarecida, tem a aparência de uma pessoa bem informada religiosamente, tem a aparência de uma pessoa de vida sacramental. No fundo, o que existe é um grande caos ideológico dentro de si e não uma experiência de Deus. Porque essa experiência ela é crescente. Se ontem eu estava unido a Cristo, hoje muito mais. Se ontem eu estava ligado à pessoa de Cristo, hoje muito mais. Vem os reveses, as contrariedades, as noites escuras, a depressão. Mas isso não compromete o centro da experiência de Deus em Cristo. Guardar aquilo que nos foi causa de ferida no passado acaba sendo uma contradição com o segmento de Jesus, o perdoador por excelência, e que nos ensina a sua catequese perdoadora para nos desligarmos dos liames, dos filtros, das correntes que nos prendem ao passado. Então hoje eu queria deixar essa reflexão para nós pensarmos se nós estamos sobre a mística de Cristo ou vivendo os engodos emocionais de um ressentimento histórico por alguém, por uma situação em que vivemos e ali sofremos e ali fomos humilhados e ali passamos por todo tipo de contrariedade. Se existe em nós uma vontade de viver o Evangelho em plenitude para sairmos desta zona, que de uma forma ou outra é uma zona de conforto, nunca querer a cura porque ficou sofrendo no passado. O ressentimento histórico mata a vida da graça em nós. Ninguém conseguirá progredir na comunhão com Cristo, reservando um espaço para dores e angústias, mágoas e decepções. Ninguém vai experimentar a vida verdadeira em Cristo se não abrir espaço para a sua graça e a ação do seu Espírito Santo. De maneira que esse ressentimento histórico é uma contraposição ao reino, é uma indicação negativa da experiência de Deus. Novas criaturas que nós somos em Cristo, devemos expor isso em nossa personalidade, em nosso ser. Tudo o que nos fez sofrer está na dinâmica de Jesus, no seu projeto de salvação para as nossas vidas. E devemos acolher isso como verdadeiro trabalho da graça em nós, para nos identificar com Jesus, o servo sofredor de Javé. No dia de hoje, vamos pensar em quais ressentimentos, em quais mágoas nós colocamos um tom de historicidade, ou seja, nunca nos abandona, sempre está lá, como um sinal negativo, como uma experiência dolorosa, como algo que nos paralisa e não nos deixa avançar. E vivemos sobre o seu juízo, e vivemos sobre a sua cátedra, e vivemos sobre a sua imposição. Muita gente que tem ressentimento não sabe que quando você alimenta esse ressentimento, você está sendo escravo da pessoa que lhe feriu.
da situação e da coisa que lhe feriu. Muita gente não sabe que quando nós alimentamos este sentimento de fracasso, de injúria, de humilhação, nós estamos engrandecendo os nossos oponentes, dando a eles sombra sobre nós, vigor sobre nós, vitória sobre nós. Ao passo, quando rasgamos essas credenciais, essas promissórias negativas, nos libertamos de quem nos ofendeu, nos perseguiu, e aquela pessoa passa a ser objeto da nossa intercessão e da misericórdia que Deus deposita em nossos corações para com elas. Um dia abençoado. A graça de Deus, a luz do Espírito Santo, jorrando em nós, produzindo em nós os frutos da graça. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus.